Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você os últimos números da nova pesquisa IPEC para a presidência. Polícia Federal conclui o laudo final da morte de Genivaldo e pede o indiciamento de 3 policiais rodoviários federais. E no cenário internacional, em um referendo histórico, cubanos votam a favor da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Voltei, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. CBN Eleições 2022. E eu voltei bem na reta final das eleições e a segunda-feira já deu um pontapé em uma semana que promete. Até domingo, que é o dia do primeiro turno, a gente vai ter um longo calendário pela frente. Vai ter debate na TV Globo, também a divulgação das últimas pesquisas e também é uma semana especial com mudanças de estratégias de candidatos. Daqui a pouquinho eu falo mais para você sobre esses assuntos, beleza? Porque eu vou começar essa edição de hoje com uma visita de respeito que o presidente Jair Bolsonaro teve hoje. Ele recebeu integrantes da missão da Organização dos Estados Americanos, a OEA, lá no Palácio do Planalto. E sabe por que eu falei que eles são convidados de respeito? Porque eles atuam como observadores das eleições e estão aqui no Brasil para observar o nosso processo eleitoral, que é um exemplo mundial. O presidente Jair Bolsonaro, que também é candidato à reeleição, recebeu o chefe da missão, o ex-chanceler paraguaio Rubem Ramírez Lezcano. O ex-chanceler disse que a reunião com Bolsonaro foi cordial, mas ele não quis entrar em detalhes. E essa visita é curiosa porque acontece em um momento em que o presidente Jair Bolsonaro tem questionado a lisura do processo eleitoral, mesmo sem provas. Só que o chefe da missão, o ex-chanceler paraguaio, não quis se manifestar diretamente sobre esse assunto, sobre essa questão, mas disse que o mais importante é a transparência e que a missão ainda vai se reunir com outros presidenciáveis, além de partidos políticos e instituições como o Tribunal Superior Eleitoral. Como presidente da República, nós mantivemos uma reunião muito cordial. Nós estamos levantando todos os depoimentos dos diferentes candidatos, de maneira que, oportunamente, nós vamos fazer conhecer o nosso reporte, de acordo com o avanço da nossa apuração dos trabalhos de observação. Por agora, eu prefiro ser bem transparente, os nossos diálogos se mantêm no início da nossa missão de observação. Provavelmente você deve estar curioso sobre essa visita, né? Se é a primeira vez que isso acontece, o que essa missão faz. Então eu vou explicar para você direitinho. Essa é a terceira vez que a OEA observa as eleições no Brasil, então não é uma novidade, mas mesmo assim é importante. A primeira vez foi em 2018, quando a organização atestou que o sistema de urnas eletrônicas aqui no Brasil é seguro. E nesse ano, assim como em outros anos, após as eleições, a OEA vai apresentar um relatório preliminar com observações e recomendações. E entre os pontos que vão ser analisados estão a infraestrutura eleitoral, a tecnologia, a organização do processo eleitoral, a participação dos indígenas, mulheres e negros nas eleições, além também do financiamento de partidos políticos. Segundo a OEA, a missão reúne 55 especialistas de 17 nacionalidades e vai observar a votação em 15 estados e no Distrito Federal, além de 3 cidades no exterior, como Porto, em Portugal, Miami e Washington, nos Estados Unidos. E o chefe da missão da OEA disse também que o papel deles
é apenas de observação, respeitando a institucionalidade do Brasil e garantindo a participação dos eleitores ao voto. E após o primeiro turno, Ramírez disse que a missão vai divulgar um relatório com as primeiras observações. Bom, para fechar aqui esse capítulo dos órgãos que estão de olho nas eleições aqui do Brasil, eu preciso resgatar para você uma manifestação que foi feita pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil no final de semana, lá pelo Twitter, que é muito relevante. A Embaixada disse o seguinte, abre aspas, a nossa confiança nas eleições brasileiras tem sido claramente reforçada por vários funcionários do alto escalão do governo dos Estados Unidos e permanece inalterada. O eventual reconhecimento dos Estados Unidos virá o candidato que vencer a eleição presidencial como resultado da nossa determinação sobre a integridade do processo eleitoral que é liderado pelo TSE e não de uma negociação com qualquer candidato ou partido político. Fecha aspas. Como eu já adiantei para você, essa semana é decisiva para muitos candidatos, como é o caso de Ciro Gomes, do PDT. Hoje ele até fez um pronunciamento no comitê de campanha em São Paulo chamado de Manifesto à Nação. E sabe o que ele falou? Que ele não vai desistir de concorrer à presidência da República. Pois é, Ciro Gomes disse que é vítima de campanhas de intimidação, mentiras e de operações de destruição de imagem, porque ele está resistindo a uma ideia de que, para governar, é necessária uma aliança com as forças do atraso. É o que está acontecendo agora, quando estou sendo vítima de uma gigantesca e virulenta campanha nacional e internacional para a retirada da minha candidatura. Anotem e leiam os meus lábios. Nada deterá a minha disposição de seguir em frente a empunhar a bandeira do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento e também a denunciar os corruptos, farsantes e demagogos que tentam ludibriar a fé popular com as suas falsas promessas. Chama a atenção que esse pronunciamento de Ciro acontece em meio às campanhas de voto útil já no primeiro turno. Inclusive, mais de 50 personalidades influentes da América Latina assinaram uma carta aberta pedindo que Ciro Gomes abandone a corrida ao Palácio do Planalto e apoie o ex-presidente Lula. E Ciro, como você já sabe, está em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto até aqui e ele disse que as máquinas poderosas do lulismo e do bolsonarismo estão conseguindo ludibriar a percepção popular, passando a falsa ideia de que apenas um pode derrotar o outro. E ele acrescentou que o Brasil está na iminência de sofrer a maior fraude eleitoral da história. Não uma falsa fraude nas urnas, mas sim a do estelionato eleitoral. Por isso tudo, o Brasil está na iminência de sofrer a maior fraude eleitoral da nossa história. Não a mentirosa fraude das urnas eletrônicas inventada por Bolsonaro, mas a fraude do estelionato eleitoral que sofrerão as vítimas que apertarem nas urnas invioláveis o 13 ou o 22. Passando para o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição pelo PL, hoje ele não teve compromisso de campanha porque ele vai ser sabatinado na TV Record na noite de hoje. Já o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto eu gravo este podcast, ele está participando de uma reunião com artistas, intelectuais, movimentos e representantes políticos aqui em São Paulo. Antes desse encontro, Lula falou sobre esse manifesto de Ciro Gomes que eu acabei de contar para você contra o movimento Voto Útil. O Ciro tem soltado ultimamente. Ele é muito mais importante do que o que ele está fazendo durante a campanha. E talvez eu acho que o Ciro esteja colhendo o que ele plantou. Quem planta vento colhe tempestade. Vamos primeiro esperar ver o que acontece. Se acontecer o segundo turno, nós vamos tentar conversar com outras forças políticas. Agora a gente só conversa com quem quer conversar. Se o Ciro quiser conversar, nós conversaremos. Agora a conversa não é pessoal, a conversa é entre partido.
E por fim, Simone Tebet, do MDB, cumpriu uma agenda no Rio Grande do Sul. Ela até teria uma agenda em Maringá, no Paraná, mas o avião que ela estava não conseguiu pousar por causa do mau tempo na região e por isso ela cancelou esta agenda pela manhã e foi direto para a cidade de Santa Maria na tarde de hoje, no Rio Grande do Sul. E sabe o que teve hoje também? Foi divulgado nessa segunda-feira a pesquisa IPEC, que foi encomendada pela TV Globo, e mostra que o ex-presidente Lula, do PT, tem 48% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 31% nessa eleição para a presidência da República. E em relação à pesquisa anterior, do dia 19 de setembro, Lula passou de 47% para 48% e Bolsonaro se manteve com 31%. Então agora eu vou detalhar melhor para você a intenção de voto estimulada, quando o pesquisador dá os nomes dos candidatos para quem vai responder à pesquisa. Então Lula, como eu falei, aparece com 48%, na pesquisa anterior ele tinha 47%, Jair Bolsonaro aparece com 31%, portanto ele se manteve estável comparado com a pesquisa anterior. Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro lugar com 6%. Na pesquisa da semana passada, ele aparecia com 7%. Simone Tebet, do MDB, aparece com 5% e se manteve estável comparado com a pesquisa anterior, em que ela também tinha 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, aparece com 1%. Também ela se manteve estável. Na pesquisa anterior, ela tinha 1%. E Felipe Dávila, do Novo, aparece nessa pesquisa de hoje com 1%. Na pesquisa da semana passada, ele não tinha pontuado. Os outros candidatos não pontuaram nem nessa e nem na pesquisa anterior. E 4% dos eleitores responderam que vão votar em branco ou nulo. Na pesquisa anterior, esse percentual era de 5%. Não sabe ou não respondeu, aparece com 4% nessa pesquisa. No levantamento anterior, esse número também era de 4%. Essa pesquisa ouviu 3.008 pessoas entre os dias 25 e 26 de setembro e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 85%. E o IPEC, que é o ex-Ibope, também divulgou os votos válidos, quando são excluídos os votos branco ou nulo. E Lula aparece com 52% e Bolsonaro aparece com 34%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-01640/2022. O IPEC também pesquisou a intenção de votos no segundo turno e Lula vence por 54% a 35% no cenário que foi pesquisado, que é o mesmo índice da semana passada. Para terminar o giro eleitoral de hoje, eu vou contar para você 2 casos de violência política que são inaceitáveis. Um exemplo disso é um caso que aconteceu no final de semana na cidade de Cascavel, no Ceará. E a história é a seguinte: um homem entrou em um bar nessa cidade, esfaqueou e matou um cliente após a vítima se manifestar como eleitor do candidato à presidência Lula, que é do PT. Esse crime aconteceu no sábado, mas só foi divulgado hoje. E agora a Polícia Civil investiga esse crime. O nome da vítima, de 39 anos, não foi revelado e ele não tinha antecedentes criminais. Já o suspeito do crime é um homem de 59 anos, que tem passagens por lesão corporal dolosa e ele ainda não foi preso. A reportagem da CBN Fortaleza apurou com uma fonte da Secretaria de Segurança Pública que o criminoso teria chegado transtornado no local e gritando: "Quem é eleitor do Lula aqui?" E a vítima então teria dito o seguinte: "Eu sou." E depois o criminoso desferiu uma facada neste homem. A pessoa até chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que está fazendo buscas para prender este homem, que já foi identificado. E eu falei que eu iria relatar 2 casos. O segundo caso de violência política aconteceu em Minas Gerais. Hoje a Polícia Federal
ouviu o deputado federal Paulo Guedes, do PT, que foi alvo de tiros na noite de ontem em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. A PF informou que investiga agora esse caso e, além do parlamentar, também foram coletados depoimentos de testemunhas e do principal suspeito desse crime, que é o soldado da Polícia Militar, Diego Souto de Jesus. Como eu falei para você, esse caso aconteceu na noite de ontem, quando o candidato Paulo Guedes, que não tem nada a ver com o ministro da Economia, finalizava uma carreata com apoiadores na cidade. Foi então que o candidato disse que um homem sacou uma arma e atirou 3 vezes contra o carro de som onde ele discursava. E aí o suspeito fugiu após os disparos, mas ele foi preso na sequência. E após essa prisão, a PM encaminhou a ocorrência para a Polícia Federal, que agora é responsável por apurar esse caso. A instituição, então, coletou os depoimentos e as evidências durante a madrugada e entre as provas estão cartuchos de bala que vão ser periciados. Em nota, a Polícia Militar afirmou que, logo que tomou conhecimento dos fatos, prendeu o militar suspeito de efetuar esses disparos, apreendeu a arma e deslocou até a Polícia Federal para outras medidas. A Polícia Militar informou ainda que tomou todas as medidas legais e que a corregedoria da instituição vai apurar a conduta do soldado. Esse é o segundo caso de violência política contra este deputado petista. Na última sexta-feira também houve um ataque, um homem atirou para o alto e ameaçou cabos eleitorais de Paulo Guedes, também na região de Montes Claros. Segundo a versão dos fatos que foi passada pelo deputado, o policial que efetuou estes disparos seria um apoiador de Jair Bolsonaro e os tiros foram disparados por divergência política. Em nota, o deputado Paulo Guedes disse que é inadmissível e intolerável que pessoas tomadas pelo ódio continuem atentando contra o processo eleitoral, a liberdade e a democracia. Já o soldado Diego Souto de Jesus, que é suspeito do crime, disse no boletim de ocorrência que estava de folga. E, segundo ele, uma amiga que estava no carro gritou falas em apoio a Bolsonaro para provocar os manifestantes petistas. E, neste momento, segundo Diego, pessoas do ato cercaram o carro dele e, por isso, ele disparou. O soldado disse que teve medo de que eles estivessem armados. O PT de Minas Gerais disse que Paulo Guedes acionou a Polícia Federal por se tratar de um crime grave de intolerância política e de tentativa de homicídio contra um deputado federal. O partido também diz que vai acionar o Ministério Público. No noticiário do nosso cotidiano, digamos assim, hoje 5 homens morreram durante uma operação da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro em comunidades do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Os confrontos entre policiais e criminosos começaram por volta das 5 horas da manhã de hoje e moradores relataram intensos tiroteios, principalmente na Vila do João e na Vila dos Pinheiros. E eu separei aqui para você um trecho desse confronto. Unidade, operação, ligue. Por causa dos confrontos, as principais vias da região, como a linha amarela e a linha vermelha, ficaram fechadas nos 2 sentidos por cerca de 30 minutos. E muitos motoristas que estavam assustados com os tiros resolveram abandonar os veículos para se protegerem. E um deles, que até preferiu não se identificar para nossa reportagem, relatou como tudo aconteceu. Foi um momento de pânico. Estava já chegando ali na altura do Batalhão da Maré, sentido Zona Sul, quando ouvi os carros freando muito rápido, dando ré, ouvimos vários disparos. Em seguida eu saí do carro, fiquei abaixado entre o carro e a mureta e os disparos continuaram. Aí veio chegando polícia, sirene. Foi um momento muito em pânico. A gente não sabe o que fazer na hora, né? A gente fica nervoso. Mas na hora a única opção foi ficar ali, agachado entre o carro e a mureta. Sobre essa operação, o tenente-coronel Ivan Blas, que é porta-voz da PM, disse à CBN que a operação aconteceu em caráter de emergência por causa da possibilidade de confronto entre criminosos de facções rivais que estão atuando na região.
Quando essa operação se desencadeou, ela teve como caráter diferenciado ali realmente a emergência dessa operação, uma vez que além de protagonizar esse grande número de roubos e ataques à população, nós tivemos também a informação de que um grupo de criminosos sairia de uma comunidade ali da Maré para um ataque a uma outra facção. Então, para impedir que esses confrontos ganhassem outras comunidades, para que o aspecto, a ideologia da guerra não pudesse se propagar através das ações desses marginais, foi necessária, então, essa intervenção. Além dos 5 suspeitos que morreram, 22 foram presos durante essa ação, segundo a polícia. 19 deles estavam escondidos em uma casa, que é uma localidade conhecida como Baixa do Sapateiro. E essas 19 prisões aconteceram no início da tarde de hoje. Os outros 3 tinham mandado de prisão em aberto, ficaram feridos durante esses confrontos da manhã e estão presos sob custódia da PM no Hospital Federal de Bom Sucesso, que fica na mesma região. Durante essa operação, 4 fuzis foram apreendidos, além de pistolas, granadas e drogas. E por causa dessa operação, 35 escolas da região não abriram as portas hoje. Além disso, unidades de saúde e clínicas da família localizadas na região da Maré também não funcionaram hoje. E a cidade universitária da UFRJ também não abriu. Enquanto eu gravo este podcast, o policiamento segue reforçado na região e essa operação continua. E aproveitando que eu estou falando de casos de violência, lá na Bahia aconteceu algo terrível hoje. Um adolescente armado invadiu uma escola municipal em Barreiras, no oeste da Bahia, e disparou contra os alunos. E uma estudante de 20 anos, que era cadeirante, morreu no local. Não há informações sobre a motivação desse crime. O único fato que foi revelado é que o suspeito era matriculado nessa escola, mas não frequentava as aulas. Ele foi baleado e socorrido depois desse ataque. Você lembra do caso da morte de Genivaldo Santos, que morreu após uma abordagem de policiais rodoviários federais em Sergipe? Então, hoje teve atualizações sobre esse caso. A Polícia Federal concluiu o laudo final da morte de Genivaldo Santos e pediu o indiciamento de 3 policiais rodoviários federais. E relembrando para você esse caso, o homem de 38 anos morreu em maio deste ano, depois de ter sido trancado no porta-malas de uma viatura da PRF, quando ele foi submetido à inalação de gás lacrimogênio lá na BR-101, no município de Umbaúba, em Sergipe. E hoje, os agentes da Polícia Rodoviária Federal foram indiciados por abuso de autoridade e homicídio qualificado por asfixia sem meios de defesa. Os agentes já haviam admitido que usaram spray de pimenta e gás lacrimogênio dentro da viatura. Até por causa disso, os policiais envolvidos diretamente nessa abordagem foram afastados das funções pela PRF, que diz que não compactua com as medidas adotadas pelos policiais durante a abordagem. Agora, esse relatório da Polícia Federal foi encaminhado ao Ministério Público Federal, que é responsável por apresentar a denúncia à Justiça. A defesa dos policiais ainda não se manifestou sobre a conclusão desse inquérito. Uma das irmãs de Genivaldo, Damarise de Jesus, disse para o nosso repórter Leandro Gouveia, aqui da CBN, que tem mais esperança agora pela prisão dos agentes. Por enquanto, a gente fica um pouco mais, um pouco aliviado, mas o que a gente quer na realidade é a prisão do assassino, acalmar nossos corações mais um pouco, Depois desse inquérito concluído aí, a gente tem mais esperança que vai dar tudo certo. No mercado financeiro, hoje foi um dia turbulento por causa do risco de recessão global e também a piora da guerra na Ucrânia. E por isso, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia com uma super baixa de 2,33% aos 109.114 pontos. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial disparou e encerrou o dia aos R$ 5,381, com uma alta de 2,53%, que é o maior valor em 2 meses. E o euro fechou o dia em alta também de 1,69% aos R$ 5,175.
No cenário internacional, eu começo com uma ótima notícia que vem lá de Cuba. Por lá, os cubanos votaram a favor da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, também apoiaram a adoção por casais LGBTQIA+, e votaram também a favor da barriga de aluguel em um referendo histórico que foi feito neste domingo, mas o resultado só foi divulgado hoje. E essa foi a primeira vez que os cubanos da ilha foram consultados sobre esses temas. E é também a primeira vez que uma lei diferente da Constituição é submetida a um referendo em Cuba. Esse projeto, que faz parte do novo Código das Famílias, foi aprovado com 66% dos votos. Esse texto inclui mais direitos a crianças, idosos e pessoas com deficiência na legislação cubana. E esse novo Código das Famílias que foi aprovado passa a valer imediatamente após essa vitória na consulta popular. Essa nova lei substituiu uma determinação conservadora que estava em vigor desde 1975, que foi criada durante o governo de Fidel Castro. Agora vamos para a Europa, porque lá na Itália eu trago atualizações sobre um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que é em relação à vitória de uma coalizão conservadora. Hoje a deputada de extrema-direita Giorgia Meloni, que é a provável vencedora das eleições parlamentares lá na Itália, disse que os italianos deram uma indicação clara com esse resultado do pleito. E ela prometeu governar para unir o país. Ela também lamentou a abstenção recorde dos eleitores. Por lá, quase 40% das pessoas com direito a voto não foram às urnas. A deputada disse que uma das suas metas é fazer com que os cidadãos voltem a acreditar nas instituições. Vale lembrar aqui para você que Giorgia Meloni, que deve ser a próxima primeira-ministra da Itália, é admiradora do líder fascista italiano Benito Mussolini. E para fechar esse giro internacional, vamos agora para a Rússia, porque por lá, pelo menos 13 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas após um atirador abrir fogo contra estudantes e funcionários em uma escola de Izhevsk, no oeste da Rússia. Esse local atende cerca de 1.000 alunos entre 1 e 11 anos. E além desses alunos, um segurança também morreu. E informações das autoridades são de que 14 crianças e 7 adultos ficaram feridos, mas os números podem mudar a qualquer momento. A agência de notícias russa informou também que o atirador tinha 2 pistolas e, de acordo com o comitê de investigações, o homem de 34 anos usava uma camiseta preta com símbolos nazistas. A polícia já o identificou como um ex-estudante que se formou na mesma escola onde esse ataque aconteceu. As autoridades disseram que, após o ataque, o homem atirou contra ele mesmo. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e também tem um e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E eu queria agradecer também aos Panolovers que me mandaram mensagem, desejando boas férias, boa volta das férias, enfim, vocês são uns queridos. Beijo pra vocês. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.